sobre a língua portuguesa. Você ouve agora Nossa Língua com Diego Rico. Nossa Língua com o professor Diego Rico. Faz tempo que ele não veio no estúdio, estava fazendo por telefone. Tudo bem? Boa tarde. Tudo bem, com você? Como é que você tá? Como é que tu tá? Eu tô ótimo, tava com saudades? Bastante, cara. É recíproco. O calor humano de estar pessoalmente é insubstituível. Insubstituível. Você prefere aula presencial ou aula pela internet? Você já sabe a resposta. Não tem jeito. Não né? tem jeito. Não tem como. É das antigas, né? É das antigas. Não, assim, na verdade, essa é uma pergunta muito complexa, pra ser sincero, né? Porque esse estudo online, ele possibilita a gente aprender conteúdos que não estão geograficamente próximos. Sim. Eu consigo estudar de verdade, eu consigo estudar em Harvard, por exemplo. Que massa, né? Eu consigo fazer cursos que não estariam acessíveis a mim, até por uma questão financeira. E eu consigo ter acesso a esse conteúdo. A pandemia acabou que sendo viável nesse ponto, acelerando alguns processos que seriam naturais de acontecer. É exatamente isso que você está dizendo. Ela acelerou esse processo. E aí a questão é a seguinte: muita gente, como eu, inclusive, e você provavelmente, a gente tinha muitos preconceitos. Sim. Ainda temos, né? Sim. Com esse estudo à distância. Sim. Mas a verdade é que você particularizar o estudo de cada um, você viabilizar. Você quer estudar isso aqui? Beleza, o problema é seu, se vira, faz o seu horário, cumpre esses parâmetros. Então, quer dizer, eu acho que é uma ferramenta muito interessante. Sim. Contudo, esse calor humano que você tá dizendo é insubstituível. É insubstituível. Não tem jeito. Não tem jeito. E aí, vamos fazer o nosso quadro? Vamos começar então. E aí, Diego? Falou bonito ou passou vergonha? Na Clube FM, Nossa Língua. E aí, professor? Falou bonito, falou bonito. Falou bonito? Era uma frase desses dias, uma despedida. Um conhecido meu falou assim: a gente se vê. Então, a gente se vê, eu fiquei pensando, né? Parece uma frase simples, mas não é tão simples, porque eu já escutei, é muito mais comum. É comum a gente ouvir, a gente se vê? É comum a gente escutar também, vamos se ver. Tá. Escuta, vamos se ver hoje à noite? Ou vamos... Não, vamos falando. O a gente se vê geralmente numa despedida, né? Isso. Mas a grande questão é o agente. Essa palavra agente, é claro que não é agente junto, né? Porque agente junto é agente secreto. Sim. É um agente público, agente sanitário. Sim. É agente separado. Então, pode usar agente. Muitas pessoas têm preconceito com agente. É feio falar. Não é feio falar agente. Você pode falar, onde a gente vai hoje? O que a gente vai fazer? Não tem problema nenhum. Sim. Só que a gente tem que ter a consciência que a gente tá no singular. Entendi. Então você tem que tratar todos os verbos e todas as concordâncias, tudo no singular. Então, a gente vai e não a gente vamos. De vez em quando escapa ou de vez em quando? Frequentemente. De vez em quando sai uns perdidos aí. Sai. Então o que acontece é que é muito comum ocorrer essa troca. A pessoa utiliza nós, que tá no plural, só que aí coloca uma coisa no singular na frente. Por exemplo, escuta, nós vamos se ver? Nós vamos nos ver. Então, exatamente. Nós vamos. É claro que agora falando faz muito sentido, né? Nós vamos nos ver. Porque a gente tá raciocinando, né, em cima do assunto, mas escapa. Outro dia, a gente ia sair pra um jantar, né? E uma amiga da Brenda pegou e falou assim, Brenda, minha esposa, pegou e falou assim: será que a gente não pode se trocar aí na tua casa? Não, tudo bem. Aí logo depois ela pegou e falou assim: onde que nós vamos se trocar? Olha só, parece natural também. Onde nós vamos se trocar? Porque a mulher tem mania de passar maquiagem junto, certo? Sim. Então, nós vamos se maquiar? Tá errado. Nós vamos nos maquiar. E acaba falando sem pensar, né? Então, nessa concordância. Exatamente. É um erro muito comum isso. É porque o que acontece se fazer alguma coisa é comum. Se maquiar, se pentear, se trocar, se ver. Só que aí tem um problema. O se, essa partícula reflexiva, é um pronome reflexivo. Ele é um pronome reflexivo da terceira pessoa do singular. Deu um nó na minha cabeça aqui. Por que é reflexivo? Porque um sujeito faz alguma coisa nele mesmo. Sim. Então, por exemplo, eu me vi no espelho, você se viu no espelho, ele se viu. Só que você tá percebendo que eu tô flexionando? Sim. Nós nos vimos no espelho. Você tem que se adaptando. E as pessoas tendem a generalizar e achar que o se serve pra todo mundo. Entendi. Então, nós...
Nós se vê. Nós se vê. Nós se fala. Nossa. Aí não dá certo. Então, por isso que eu disse que não passou vergonha, falou bonito sem querer. Porque ele disse, a gente se vê. A gente se vê, tá tudo bem. A gente se vê, tá certo. O que você não pode falar é, nós se vê. Nós se vê. Aí não dá. Aí confundiu tudo. É. Nossa Língua, sua aula de português na Clube 92. Nossa Língua, toda sexta às 2:30 da tarde. Hoje ele é ao vivo aqui com a gente, professor Diego Rico. Ao vivo, diferenciado. Trazendo as dúvidas sobre a nossa língua portuguesa, que são muitas, hein? São muitas. São muitas. Pra minha sorte, né? Senão eu não teria emprego. Ainda bem, né? Não é? O que mais temos aí? Eu tenho uma dúvida de uma ouvinte que me mandou no Instagram. Ela tava me perguntando por que as pessoas falam muito se você fazer. E aí eu tava pensando aqui, na verdade essa é uma dúvida muito difícil. Se você fazer, é confuso, né? Eu não sei se é certo ou errado, dá um... Então, soa natural, né? Mas não é. Não é. Na verdade, quando a gente para pra pensar, é se você fizer. É igual você falou assim, ó, se você querer. Fazer, se você querer, a gente pode sair hoje à noite. Não. Se você querer fazer. Nossa, aí fodeu tudo. Aí já acabou com tudo. Tem 30 erros. Mas eu já ouvi bastante essa frase, hein? Se você quiser fazer. Não, se você quiser fazer, sim, aí você corrigiu o teu erro. Se você querer fazer. Aí ferrou mesmo. Se você querer fazer. Nossa, aí... O quiser tá certo. O quiser tá certo. Aí. Enfim, aí eu tava pensando. A grande questão é que esse assunto chama... subjuntivo. É um modo verbal que a gente usa pra indicar uma incerteza, uma hipótese. Se eu tivesse dinheiro, eu compraria uma casa. Aí eu falei no passado, ó, se eu tivesse dinheiro. Agora eu vou falar no futuro. Se eu tiver dinheiro, eu comprarei uma casa. Agora eu vou falar no presente. Se eu tenho dinheiro, eu posso comprar uma casa. Ele vai acompanhando, né? Ok, só que só tem esses três: presente, passado e futuro. Todos no subjuntivo. E tem uma coisa em comum. Pra você conjugar os verbos nesse tempo, você precisa começar com ou o que, ou se, ou quando. Por exemplo, espero que eu tenha dinheiro, ou se eu tivesse dinheiro, ou quando eu tiver dinheiro. Só que o que tem de comum em todas essas frases? Todos são hipotéticos. Nenhum eu tenho dinheiro e todos eu tô imaginando. Então, é tudo imaginário. Espero que eu tenha dinheiro. Não tenho. Se eu tivesse, não tenho. Entendi. Quando eu tiver, também não tenho. Entendi. E detalhe, quando eu digo assim, espero que eu tenha dinheiro, eu não sei se eu vou ter. Se eu tivesse dinheiro, eu também não sei se eu vou ter algum dia. Quando eu tiver dinheiro, Você já tá negando. Não tem nada a ver. Você já tá negando que não tem dinheiro? Que não tem dinheiro. Ok, mas aí você tá especulando como seria se fosse o contrário. É que eu tô dando um exemplo com dinheiro, mas eu posso falar assim: ô Lobão, espero que você fale comigo. Ou, se você falasse comigo, ou quando você falar comigo. Quer dizer, eu tô imaginando uma hipótese na minha cabeça. Entendi. Então o que acontece? O que é mais comum? Eu vou chegar lá na dúvida da menina, tá? O que é mais comum? Eu falar sobre uma hipótese ou eu falar sobre um fato? Eu falar sobre um fato. Então é muito mais comum falar assim: eu jogo bola, eu gosto de pizza, eu fiz isso ontem, eu assisti um filme. Do que? Se eu assistisse um filme. Então o que acontece? Não aconteceu, né? Exato. Por ser uma construção mais incomum, a gente não é acostumado a conjugar os verbos nesse modo verbal. E tem alguns verbos que eles são irregulares, como o verbo querer. Você não fala se eu querer. Falar, não, você viu, ó, se o Lobão falar comigo, normal, não mudou. Ele não muda. Agora, comprar. Quando eu comprar um carro, não mudou. O querer. Agora o querer ele muda. Se eu quiser. Entendeu? Então ele muda. Se eu quisesse. Se eu quiser, quando eu quiser, se eu quisesse, e espero que ele queira. Olha só o tanto que mudou. Muda. As variações são grandes, né? Exato. Como que é a pergunta da menina? Ela perguntou se era correto dizer se eu fazer. Porque ela estava escutando muito isso. E a resposta é não é correto, porque a forma adequada é se eu fizer,
ou se eu fizesse. Ficou na dúvida, pesquisa, pergunta, procura o professor Diego Rico. Procura o professor Diego Rico, é isso. Esclarece tudo. Nossa língua, sua aula de português na Clube 92. Seguindo com o nosso quadro, Nossa Língua, o que mais temos aí pela frente? Mais nada, eu queria agradecer a minha presença ilustre. Espero aqui. que venha sempre todas as sextas presencial. Eu também espero. É que a vida corrida desse menino que atende 357 escolas. Graças a Deus. Cabe a 358. É, 58. E aí fica às vezes corrida e a gente acaba fazendo por telefone, mas é que agora em julho a gente tem algumas férias escolares, vai dar pra gente... Fica mais tranquilo, Vai né? dar pra gente se ver. A gente se vê. Tô aprendendo. A cada programa é uma aula nova aqui. Legal. Nesse quadro Nossa Língua. Professor, obrigado mais uma vez. Eu que agradeço. Quem quiser mandar dúvida, no Instagram, Professor Diego Rico. Tem um telefone lá na bio, tem tudo lá na bio. Professor Diego Rico. Sexta-feira que vem ele tá aqui com a gente mais uma vez. Obrigado, valeu, um abraço. Você ouviu Nossa Língua, com dicas úteis do Diego Rico. Toda sexta aqui na Clube FM.